imperialismo. Ó, para entender a questão do imperialismo, eu quero fazer uma análise bem simplesinha da questão de mercado, porque nós precisamos entender um pouquinho de mercado, tá? Eu coloquei aqui, ó, empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Acontece um conflitinho entre essas empresas, né? O que eu quero dizer? Como funciona o mercado? Um exemplo do mercado. Imaginem-se assim, que a empresa A briga com a empresa B, elas vendem o mesmo produto. Elas vendem o mesmo produto. A empresa A vende um produto a R$10. A empresa B vende um produto a R$9. O que acontece? Quem vai vender mais do que a outra? A empresa B, por vender a 9, vai vender mais. A empresa A, para se sustentar no mercado, o que ela vai fazer? Ela vai ter que abaixar o seu preço. Ela vai lá e vende um produto a R$7. Nós vamos muito pelo preço, e o mercado vai muito pelo preço. Tá? Quem vai vender mais? A empresa A. E o que a empresa B faz? Ela vai lá e vende o produto mais barato, a R$6. Fantástico. Eu também comprei a R$6. Quem vende agora? O que ela vai ter que fazer, empresa A? Ela vai ter que abaixar o teu preço de novo. Ela vai vender a R$5. Só que tem um probleminha. O custo material desse empresa A já não vai ter mais lucro. Ela vai estar pagando a preço de custo. Vai estar vendendo a preço de custo. Mas tudo bem. Só que é mais fácil as pessoas comprarem dela, porque é mais barato do que a empresa B. Mas se a empresa B quer sobreviver nesse mercado, ela vai ter que tentar falir essa empresa A. Em que sentido? Ela vai ter que vender um produto mais barato. Não, mas eu quero pegar nesse contexto do imperialismo, lá na questão de 1895 para 1900. Aqui todo mundo aumenta, tá? A empresa B vai lá e vende a R$4. O que quer dizer? Que a empresa B ela vai continuar vendendo numa lógica, só que ela vai começar a perder R$1. R$1 de prejuízo. Por quê? Porque custa R$5 o produto. E vai acontecer o quê? A empresa A vai lá e vende a R$3 o produto. A empresa B fala assim, aí não dá, não consigo brigar mais. Imagina se tipo assim, que a empresa a empresa A consegue sobreviver nesse mercado por mais 2 meses vendendo o produto a R$3. Por quê? Porque eles têm um bom capital guardado. A empresa B não consegue sobreviver 2 meses vendendo a R$4. Então a empresa B possivelmente vai declarar falência. E aí o que acontece? A empresa A, depois que a B declara falência, ela coloca o produto dela a R$20. E vocês vão comprar R$20. Por quê? Porque ela não tem mais concorrente. Ela não tem mais concorrente. Imagina que esse processo vai acontecendo em diversos locais ao mesmo tempo. A empresa A com a empresa B, ao mesmo tempo acontece com a C, com a D, a E com a F, vai acontecendo em diversos locais ao mesmo tempo. Tá bom? Opa, calma. Por que isso é importante? Entender. Porque os países na Europa vão começar a crescer dessa forma. A Revolução Industrial, história, vão crescer, o mercado vai crescer, a economia vai aumentar. Alguns vão, outros vão ficar mais devagarzinho. Aí vai surgir aquele negócio, a gente precisa de colônia, a gente tem que expandir nosso mercado, precisamos de matéria-prima. Aí vai acontecer uma coisinha chamada Conferência de Berlim, que ela não é nada mais do que nada menos do que isso daqui, ó, a partilha da África por continente, por países europeus. De fato, uma partilha, né? É uma partilha, assim, cada um, a Europa, os países europeus, as grandes potências mundiais, naquele momento, elas fazem uma conferência em Berlim, na Alemanha. E aí o que eu faço? Uma partilha da África. Por quê? A África, ela não é pobre hoje, porque ela é pobre, porque ela sempre foi pobre. A África, ela pode ser considerada pobre hoje, porque ela foi muito explorada. Tipo assim, a Rainha Elizabeth, vamos pegar lá a família real da Inglaterra. Se esse povo tivesse que devolver tudo o que eles pegaram, tudo que os ingleses pegaram, a África seria rica novamente. França, a mesma coisa. Entende? Então, assim, a África não é pobre por acaso. Coitadinhos, são... Não. Eles foram explorados. Nós somos explorados, gente. Nós somos explorados. A diferença é de que no Brasil, Portugal explorou a gente, coloca assim, um país lá, pode parecer cruel, mas de fato, colocaram o mapa mundi e riscaram, essa aqui é a minha parte da África, essa aqui é a minha parte, e assim.
Mas foi. Porque lá é muito bom. Só que aconteceu um probleminha. Lembra que eu falei que a França e a Inglaterra nunca se deram bem? Então, elas nunca se deram bem, mas nesse momento elas se uniram e foram filhas da puta. Por quê? As duas no momento, a Inglaterra e a França, são as maiores potências mundiais neste momento. Alguns países como Itália e Alemanha eram potências menores. Quem então comandou melhor essa partilha foi a França e a Inglaterra. O que elas fizeram? Deram as partes que dariam menos lucro para a Itália e para a Alemanha. E é por isso que vai surgir a Primeira Guerra Mundial. Porque o que acontece? A Itália e a Alemanha têm algo muito tardio, esse desenvolvimento econômico muito tardio. Eram caçoadas, tipo assim, daqui 15 anos, 40 anos, eles alcançam a gente. Pensava-se a Inglaterra e pensava-se a França. Mas não aconteceu muito bem isso. Né? Não aconteceu muito bem isso. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial vem essa corrida imperialista, né? O pessoal indo atrás de colônia, junta colônia para cá, junta colônia para cá, vamos crescer, vamos crescer. Só que, por uma surpresinha de nada, a França e a Inglaterra imaginavam de que a Alemanha só ia conseguir crescer economicamente, tipo assim, daqui 40 anos. Em 15 anos, a Alemanha cresceu tanto quanto a Inglaterra e a França. E aí, falou, fudeu. Porque a Alemanha não se contentou. A Alemanha, olha, gente, a gente foi sacaneado na Conferência de Berlim, agora a gente vai pegar alguns territórios que também podem ser nossos. E se alguém brigar, a gente vai brigar. A gente pode. Agora a gente pode. Então, os fatores são essa corrida imperialista, a Conferência de Berlim, que é essa repartição da África que eu falei, um ritmo desigual de expansão, porque, como eu falei, alguns países foram crescendo mais rápido do que os outros, e o revanchismo. Um país não se davam bem com outro país, o outro não estava bem com... Essas briguinhas. E aí o que acontece? A gente forma-se uma aliança. É que eu queria achar uma imagem que não tivesse a União Soviética, né? Esse URSS. Mas por quê? Porque ela só vem depois, né? Até então é a Rússia. Deveria ser a Rússia aí. Formam-se dois grupos políticos, né? Dois grupos políticos para participar dessa guerra, que é os países do eixo e os aliados. De um lado, a gente tem... meu Deus, está errado isso daí, hein? Olha, gente, eu peguei a imagem errada. A Alemanha não é nazista ainda, não. Isso aí era fake news. Fake news. Enfim, esquecem esse símbolo nazista da Alemanha, por favor. Depois eu arrumo antes de mandar para vocês o arquivo, pelo amor de Deus. Mas era a Alemanha. A Alemanha se tornou aliada da Itália, aliada do Japão, contra a Inglaterra, a França, e os Estados Unidos estavam fora da guerra ainda, tá? A União Soviética também, um grande erro meu. Fazer slide de madrugada dá nisso. O que acontece? Eles começaram a tomar, a Alemanha começou a tomar territórios dentro da França, dentro da África, que era francês. E aí, é claro que isso não se deu muito certo. E aí a guerra começou. A guerra ela começa a se movimentar. Lá em 1914, que se inicia a guerra, cadê? Não está aparecendo? A gente tem um estopim desses conflitos, né? Qual que é o estopim desse conflito? Um ataque de Sarajevo, que é a morte, né? Vocês já ouviram falar? De Ferdinando. Que acontece de que era um aliado da Alemanha, o Império Austro-Húngaro, um aliado. Ele morre de um atentado. É muito engraçado esse atentado, mas não vai dar tempo de contar, porque é muito engraçado mesmo o atentado. E aí estoura-se a guerra. A primeira fase da guerra é a guerra de movimento. O pessoal começa a se movimentar, os países começam a se movimentar para ganhar território. Depois, o que vem? A guerra das trincheiras, que trincheiras é aquele buraquinho que você cava, você vai avançando de pouco em pouquinho, que ela durou praticamente a guerra inteira. E a gente tem três coisas importantes para destacar dentro desse período da guerra das trincheiras. A Itália muda de lado, né? A França propõe uma proposta para a Itália, tipo, olha, Itália, vem para o nosso lado, porque quando a Alemanha perder, todos os territórios da Alemanha que ela perder, vai ser seu. A Itália pula de lado. A gente tem uma outra coisa importante, que é
a Revolução Russa, a Rússia, que estava do lado da França e da Inglaterra, eles saem da guerra. Por quê? Porque eles estão com problemas internos, né? Tem uma revolução acontecendo lá dentro. E a gente tem um outro fator importante na Primeira Guerra, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra. O que é a entrada dos Estados Unidos? Bombardear um navio de mercadorias dos Estados Unidos agora a gente vai entrar. Isso é muito importante porque a entrada dos Estados Unidos na guerra vai levar ao fim dessa guerra. Porque os Estados Unidos ele não sofreu com a guerra em relação a território, em relação a exército. Ele é novo, né? Ele é muito novinho, assim, entrando. Ele está disposto. O que vai resultar lá em 18 de janeiro, o Tratado de Versalhes. Né? Quando a Alemanha está derrotada, a gente vai ter o Tratado de Versalhes na França, que é ela, eu gostei muito dessa imagem, porque fala assim, Tratado de Versalhes, a semente que faz nascer o nazismo. Por quê? Porque esse Tratado de Versalhes, quando a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália perdem a guerra, ele vai impor diversas sanções econômicas, militares, etc., para a Alemanha. Vai colocar a culpa da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. A Alemanha vai entrar numa crise imensa e vai dar sanções a poderes totalitários. Não só na Alemanha, mas a Alemanha é o principal foco, ok? Rapidinho. Disso tudo, eu trouxe aqui a crise de 29 para falar do seguinte. Estados Unidos, nessa Primeira Guerra Mundial, eles começaram a produzir muitas coisas. Arma, vamos produzir arma, vamos produzir várias coisas, vamos mandar para o país lá da Europa. Vai, empresta dinheiro para os países da Europa para ajudar na guerra. Acabou a guerra. Então, o pessoal precisa se reconstruir, né? O pessoal da Europa precisa se reconstruir, se reerguer o país. Empresta dinheiro. E o que acontece? Uma produção muito grande, que tem como base uma política liberal, que é o mercado manda, o Estado não intervém no mercado, o que vai levar no quê? Uma paralisação da produção. Porque começaram a chegar o quê? A produção cresceu e pararam de consumir essa produção. Não tinha mais para onde mandar essa produção, não precisava mais da produção. O que vai levar no quê? Isso vai estourar a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Valores de Nova York, né? A Grande Depressão de 1929. Por que acontece isso? Porque a partir do momento que você para essa produção maciça que os Estados Unidos vinha crescendo economicamente, começa a acontecer desemprego, porque você não precisa mais de gente para trabalhar, você desemprega um monte de gente, você acaba gerando logo isso com uma crise, porque o capital não vai entrar no mercado, não vai ter uma circulação, então vai ser um capital especulativo na Bolsa de Valores, e isso vai tudo o quê? Contribuir para estourar a Bolsa. Então, algumas pessoas dormiram milionárias, amanheceram pobres, que Bolsa de Valores, para explicar depois, a gente explica um pouco melhor, ela tem uma oscilação muito grande, né? O dinheiro é especulativo, ele sobe, desce. E isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem na sua maior crise da história. Depois, os Estados Unidos teve uma crise em 2008, com a crise imobiliária, mas a primeira crise, quando os Estados Unidos quase fale de vez, foi em 29. Nesse momento, a gente tem a União Soviética se disparando para cima, porque o seu oponente, os Estados Unidos, cai. Mas eles recuperam depois, tá? Ó, aqui, ó. Mas aqui que eu quero falar para vocês. Ó. A produção e o emprego nos Estados Unidos. Quando a produção estava alta, o emprego estava subindo. Agora, a partir do momento de que o emprego, a produção parou, a produção começou a cair, o emprego vai cair. Tá bom? Eu tenho 2 minutos. Tem 4 exercícios. Posso responder esses 4 exercícios? Só 2 minutos. Vai em frente, meu querido. Eu já conversei aqui com o Diego, ele autoriza. Vamos lá, gente. Repito, tem muito mais coisa para falar, mas aqui é um apanhado, né? Vocês viram que o tempo é muito curto. Mas vamos lá. Em busca de matérias-primas e de mercado, por causa da aceleração da industrialização, os europeus retalharam em si a África. Mais do que alegações econômicas, haviam justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas. O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumentando desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população.
A atuação dos países europeus contribuiu para que a África, entre 1880 e 1914, se transformasse em uma espécie de uma grande colcha de retalhos. Esse processo foi motivado pelo a busca de acesso à infraestrutura energética dos países africanos, B, a tentativa de regulamentação da atividade comercial com os países africanos, C, o resgate humanitário das populações africanas em situações de extrema pobreza, D, a dominação sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias, ou E, a necessidade de expandir as fronteiras culturais da Europa pelo contato com outra civilização. Ah, já responderam? Nossa, calma aí. Deixa eu pegar água aqui. Essa é fácil, né? Ela é do Enem também. É a D. Realmente ela é a D. O domínio sobre os recursos considerados estratégicos e fortalecimento das nações europeias. Bem fácil ela, né? Mas ela é do Enem. Vamos lá, próxima questão. Essa daqui também é do Enem. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações, a Revolução Cubana, B, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético, ou E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Essa é fácil também. Está muito voltada ali na explicação da parte do Tratado de Versalhes. E aí, gente? Chutem, vamos lá. Alguém arrisca? Please, não me deixem sozinho, vocês me aturaram até agora. Vamos lá. Olha, nós temos 14 pessoas, que bacana. E. Letra E. B. Não. A letra A. É o que eu falei, está voltado dentro de tudo. A letra A. Por quê? Por que não pode ser a letra E? Né? Não, é a letra A. Por que não pode ser a letra E? Né? A Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. A gente não, em momento algum, por exemplo, falando da unificação da Alemanha e além da Revolução Bolchevique. O imperialismo ele poderia ser uma ideia. E, na verdade, ele estaria nesse meio. Por que não pode ser qual foi a outra que colocaram? A D? Não, a B. A B. O enfraquecimento do Império Britânico foi enfraquecido, mas ele não foi algo bem violento. A Grande Depressão poderia ser. E a corrida nuclear? Não, a gente nem tocou no assunto corrida nuclear. A corrida nuclear, ela vem mais para frente, lá na Segunda Guerra Mundial. Por que tem uma crise do colonialismo, né, que vai vir o imperialismo, tem uma ascensão da ideia nacional, como eu falei, essa ideia nacional, ela está ligada lá no Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai dar ascensão a quê? A regimes totalitários, que se usam dessa questão da nacionalidade. Se isso não ficou claro, eu lamento, perdão. Eu comecei a correr aqui nesse final, se vocês perceberam. Tem mais dois aqui. Do Enem também. 3 décadas, de 1884 a 1914,
separaram os séculos XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. E é o período do imperialismo, das quitudes estranhantes da Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que A. difundiu as teorias socialistas, B. acirrou as disputas territoriais, C. superou as crises econômicas, D. multiplicou os conflitos religiosos, ou E. conteve os sentimentos xenofóbicos. João Paulo Fernando Rodrigues, que é a B. Fez B. Ela é do Enem também. Essa questão, vale lembrar isso. A resposta é... Mais alguém? Mais alguém? Eu espero. Palpite para B? Não? Então tá. Entre a A e a B, você está em dúvida, né? Novamente, o processo histórico citado contribuiu para a eclosão. Explodiu, estupim ali para a Primeira Grande Guerra. Não pode ser a A, porque a gente não está batendo na tecla, e não se bate na tecla ainda, nas ideias, nas teorias socialistas. Isso acontece de alguma forma, mas dentro da Roma, né, da Grande Mãe Rússia, da Rússia, da Grande Mãe Rússia. Ele vem ali depois, ali a partir de 1917, com seu maior fervor, né, de certa forma. Então, é a B, por conta das disputas territoriais, né, aí o pessoal, para pegar, partiu a África, começou a crescer, gerou-se a Primeira Guerra, porque o pessoal queria mais território. A última questão que eu trouxe, mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido, pelo menos, em todos os lugares que homens e mulheres se envolviam, ou faziam uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos dos Estados Unidos, longe de serem um ponto seguro de convulsões de continuidades menos afortunados, se tornaram o epicentro desde que foi o maior terremoto global mediado na escala Richter dos historiadores econômicos. A Grande Depressão do entreguerras, a Grande Depressão econômica que se abateu nos Estados Unidos se alastrou pelo mundo capitalista, deveu-se ocorreu por quê? A produção industrial norte-americana ocasionou uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós-Primeira Guerra Mundial. B, a vitória alemã na Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, sua capacidade de competição econômica com os empresários norte-americanos. C, o desencadeamento da Revolução Russa de 1917 e a revolução do novo bloco econômico, capaz de competir com uma economia capitalista. D, a Guerra Fria, que caracterizou o período de entreguerras, provocando inseguranças e crises econômicas no mundo. Ou E, tomadas de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, conhecido como New Deal, que levaram à crise econômica no mundo. Qual dessas poderiam ser? A Michelle disse que a letra A. Ou a A ou a E. Perguntas de humanas, esse é o problema, né? Sempre fica assim, né? Um é outro, um é outro. Eu sei, horrível. Vamos lá. A resposta é, mas alguém vai tentar? Não? Eu vou de D. D? A. A resposta é a letra A, tá? Por que a resposta não pode ser a letra D? Guerra Fria, ela é depois de Segunda Guerra Mundial, tá? Ela é depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Grande Depressão acontece antes da Segunda Guerra Mundial. A E não pode ser por um único motivo. O New Deal, ele não levou à crise econômica no mundo. Ele levou à reconstrução da crise, né? Contornou a crise, começando nos Estados Unidos, né? Mas, igual eu falei, a perspectiva, uma falsa perspectiva de crescimento econômico, entendeu? É como eu falei, eu não julgo ter essa ideia, porque
se fosse algo presencial, eu provavelmente tinha falado do New Deal, da solução da crise, e com maior tempo. Porque eu quero que vocês entendam assim, gente, a disciplina de história, ela tem muito conteúdo, tem muito detalhinho, e não dá para passar de 1h30, entendeu? Eu estou usando 1h40, na verdade. Então, assim, eu peço encarecidamente desculpas de alguma forma. Aqui acabou, calma aí, acabou o slide para compartilhamento. Deixa eu ver vocês que não estão aparecendo, né? Só está aparecendo o João. É essa revisão, essa proposta que eu trouxe de trazer um pouquinho para entender sobre alguns conteúdos de uma forma bem simplificada. Os slides, se não ficou legal, me desculpem mesmo, eu lamento, mas foi que isso, cara, fazer para de lamentar, a gente que pede algo bem corrido, algo bem corrido. Qualquer coisa vocês briguem com o João, me dá só 1h30. Mas, como eu falei, eu estou totalmente disposto a tirar dúvidas de todos vocês que tiverem interesse, de trocarem, se tiver dúvida de algum exercício que vocês vão estar fazendo aí. Pode ser essa, não pode? Por que não pode? A critério, pode me mandar, fiquem à vontade, tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e é isso aí. Nosso evento está atrapalhando o cabelo. Isso aí, pessoal. A gente que agradece, pelo amor de Cristo, desculpa aí só ter colocado 1h30, né, mas é para ser um aulão, então o pessoal já estava ciente disso. Muito obrigado, Pablo, muito sério, muito obrigado mesmo, eu fiquei encantadíssimo com suas explicações, com sua aula. Olha lá, o pessoal também está falando aí, ó, ficaram ótimos, parabéns pela aula, ficou ótimo. Ficou obrigado. Excelente. Se eu fosse definir, ficou excelente. Muito sério. Muito obrigado.